E aí, amigão do 8º ano, mais uma aula aqui. Eu queria pedir desculpa semana passada, porque eu tive alguns probleminhas e não deu para fazer aula, mas eu vou compensar essas aulas agora. Sábado eu vou gravar logo um monte de aula para que a gente, né, fique em dias. Hoje o nosso conteúdo, ele vai ser sobre corrente elétrica, circuito elétrico. Esse conteúdo, ele era basicamente do 9º ano. Mas como houve essa mudança, viu? A gente vai ter que falar sobre ele. Primeiro, um circuito elétrico nada mais é do que um conjunto, vamos ficar mais longe para ver com vocês, é um conjunto, não é isso? De componentes conectados um ao outro. Por exemplo, todo mundo já sabe o que é um circuito elétrico, não é isso? Por exemplo, na nossa casa, um interruptor, não é isso? É um dos componentes de um circuito elétrico. Primeiro, ele precisa de uma fonte de energia, né? Pode ser aquela que vem da rede elétrica, né? Essa é a fonte de energia que vem lá da rede elétrica. Outro, nós precisamos de um fio condutor, de um condutor. No caso desse circuito elétrico, são os fios, não é isso? Nós precisamos de um aparelho, né? Um aparelho que ele vai, né, ser capaz de gerar algum tipo, né, de energia, né? Ou seja, energia mecânica, energia luminosa, no caso de acender uma lâmpada, energia térmica, no caso de esquentar um ferro. Então, isso é que é chamado circuito elétrico. Mas nós temos circuito elétrico simples, né? Por exemplo, quando eu pego uma lanterna, né, e boto a lanterna, ela precisa de uma lâmpada, não é isso? Precisa de pilhas e precisa de um interruptor para ligar. Isso é um circuito elétrico simples, né? Então, nesse caso, a corrente elétrica vai passar e acender a lâmpada. Então, todos esses dispositivos são chamados de circuito elétrico, certo? Quais os componentes de um circuito elétrico? Interruptor, dispositivo capaz de interromper. Se eu ligo ou desligo o interruptor, quando eu ligo, eu faço o quê? Eu estou deixando a corrente elétrica passar. Quando eu desligo, eu interrompo, né? Eu vou interromper esse fluxo de corrente elétrica. Porque corrente elétrica nada mais é do que o fluxo, não é isso? Ordenado de cargas elétricas, não é isso? Então, o que é corrente elétrica? Voltando aqui atrás, vocês sabem que toda a matéria ela é formada por átomos. Átomos possuem cargas positivas e cargas negativas. Um exemplo bem claro, quando eu trisco, por acaso, o meu cotovelo na parede bato, eu sinto um choque elétrico. Por quê? Porque eu tenho cargas elétricas, certo? Então, essas cargas elétricas, elas têm um fluxo ordenado, ou seja, num sentido, certo? Num sentido aonde elas vão, né, produzir o efeito, transformar, ou seja, a energia elétrica no que eu me proponho a estar utilizando. Ou seja, se eu quero acender uma lâmpada, eu vou precisar dela de quê? Energia luminosa. Se eu ligo um ferro, o que é que eu estou precisando? Estou precisando de energia térmica, certo? Se eu ligo um liquidificador, estou precisando de energia mecânica, ou seja, o movimento. Um minutinho aqui que eu vou fechar a janela que tinha uns urubu ali querendo me atrapalhar, tá certo? Então vamos lá. Então, o circuito elétrico, para que ele funcione, ele precisa desses componentes. Uma fonte de energia, um fio condutor, não é isso?
um aparelho que vai ser ligado e um interruptor, certo? O interruptor serve para interromper ou deixar esse fluxo, ou seja, a corrente elétrica passar. Desculpa aí, que ainda eu não disse qual era a página do livro. A página do livro é a página 145 do livro de vocês, tá certo? Ok? Vocês podem abrir e vocês vão ver. Então a energia elétrica, a energia elétrica, como eu já disse, ela é o fluxo ordenado, né, de cargas elétricas, presente no circuito elétrico, né? Mas para isso, as fontes de energia, elas podem ser de vários tipos, né? Nós podemos ter uma pilha, é uma fonte de energia, que eu já falei aí, ligar um rádiozinho, ligar uma lanterna, é uma fonte de energia, ok? Nós temos os geradores de energia, que podem ser, né, produzido através da combustão química, porque a gente chama esses produtores de energia utilizando produtos químicos como, né, geradores químicos, ok? Então, temos também a energia elétrica que é produzida através de hidrelétricas, né, utilizando a água, né, nas hidrelétricas. Temos também hoje a energia eólica, energia solar, tudo isso podem ser fontes de energia, tá certo? Um gerador elétrico nada mais é do que um equipamento, um gerador, nada mais é do que um equipamento que é capaz de transformar uma energia em outra, ok? Então, toda vez que eu tenho um gerador, ele transforma energia elétrica em outra. Outra coisa importante sobre a energia elétrica é a diferença de diferencial, ou seja, DDP. DDP. Diferença de potencial. E o que é essa diferença de potencial? A diferença de potencial, também chamada de tensão, né, elétrica, é justamente quando nós temos os transformadores que transformam essa energia, uma certa, porque nós vimos aí geralmente, né, falar fios de alta tensão, fios de, né, baixa tensão, então, quando um fio de alta tensão, eu jamais posso ligar uma casa a um fio de alta tensão, ele precisa transformar, né, o transformador vai transformar, porque nós sabemos que cada região, né, ou algumas regiões, elas têm a sua diferença de potencial, ou seja, a sua tensão. Aqui no Nordeste nós temos a nossa tensão, ou seja, o DDP de 220, mas lá no Sudeste é 110. Se eu pegar um aparelho de 110 e ligar em um de 220, o que é que vai acontecer? O aparelho de 110 vai queimar. Ok? O mesmo não acontece. Se eu pegar um de 220 e ligar um de 110, ele só não vai funcionar da mesma forma que é, porque a tensão é menor do que. Então, a tensão nada mais é do que essa diferença de potencial, ou seja, a potência que cada corrente elétrica possui. Tá certo? Então, nós temos 120, 210, 127, cada região adotou um tipo de DDP, ou seja, de tensão elétrica, tá certo? Vamos lá. A corrente elétrica, nós podemos, e a tensão elétrica, ela é medida em amperes. Por exemplo, 220 em volts, desculpa, 220 volts, vocês já viram lá, 220 volts, 110 volts, né? Cada aparelho elétrico que vocês podem observar, existe essa diferença de potencial. Claro que hoje a maioria dos aparelhos, eles já são, né,
eles são o que a gente chama de bitensão. Eles têm as duas tensões ou três tensões. Então, tanto faz, eles são convertíveis. Tá certo? Vamos lá. Existem alguns, né, alguns estabelecimentos de corrente amiga que produzem efeitos. Por exemplo, efeito térmico. Quando as cargas elétricas encontram certa resistência, porque a resistência elétrica é quando, só fazendo aqui uma pergunta, vamos ter dois tipos de fio, de condutores aqui. Fio elétrico é um condutor. Se eu tenho um fio bem mais, com um diâmetro bem maior e um fio com um diâmetro bem menor, qual deles vai resistir à passagem dessas cargas elétricas? Com certeza, o fio que tem menor diâmetro, ou seja, o mais fino, ele vai ter maior resistência. E quanto maior a resistência, maior a temperatura, né? Ou seja, ele vai esquentar mais. Por isso que muitas vezes em alguns locais pode acontecer, né, de dar um curto-circuito, né, que nós estamos falando de circuito, né, e de eletricidade, e que, né, os circuitos elétricos, eles podem, dependendo do fio, que se não for apropriado, a quantidade de elétrons domésticos dentro de uma casa, ele pode esquentar, pode ter essa resistência e esquentar, e pode acabar, né, causando um incêndio. Por isso que sempre é adequado utilizar o diâmetro certo, ou seja, a espessura certa de um fio, para que não haja esse tipo de, né, de problema. Vamos lá. Então, quando o efeito térmico, esse efeito térmico é quando há essa resistência, não é isso? Por exemplo, um televisor, muitas vezes ele ligado muito tempo, ele vai esquentar, até o próprio controle ele esquenta. E isso se deve a esse processo chamado de efeito térmico, a resistência que alguns elementos têm às cargas elétricas. O efeito químico, ele pode estimular reações químicas quando passa por determinados materiais. A passagem da corrente pelos constituintes da bateria de um veículo, não é isso? Ou de uma pilha, são efeitos químicos, porque a pilha é feita de substâncias químicas. Então, isso também é um efeito químico, não é isso? O efeito fisiológico, tá certo? Quando a composição dos seres vivos, principalmente por causa da presença da água, nos torna bons condutores de eletricidade. Não é isso? Quantas pessoas já morreram, né, de choques elétricos? Justamente por isso, porque nós somos bons condutores de eletricidade. O efeito magnético também é outro efeito que a eletricidade pode causar. Então, quando um fio condutor elétrico é percorrido por uma corrente elétrica, não é isso? São geradas propriedades magnéticas, ok? Então, a gente já viu que um gerador, um ventilador, sempre há aqueles fios enrolados, não é isso? No motor do ventilador, há milhares, né, de fios enrolados ali, e ali ele causa um efeito magnético, ok? Então vamos lá. Fios elétricos. Fios elétricos, nós vamos falar agora de bons condutores de eletricidade e maus condutores de eletricidade. Os bons condutores de eletricidade geralmente são os metais. Então, todo metal ele é um bom condutor de eletricidade. Mas os mais usados, né, eles são o cobre, né, o ouro, a prata, o ferro, o cobre, eles são bons condutores de eletricidade. Só que utiliza-se mais o cobre porque ele tem menos resistência ao fluxo dessa, ou seja, a passagem das cargas elétricas, né? Então, geralmente quase todos os fios, né,
que são produzidos, eles são feitos de cobre justamente por essa capacidade que o cobre tem de ter menos resistência a esse fluxo, né, de eletricidade. Porque o que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado da corrente elétrica, de cargas elétricas, tá certo? Então, quanto maior a espessura, menor resistência. Menor a espessura, maior resistência. Então, falando dos componentes de um circuito elétrico, primeiro nós precisamos de um condutor. Condutor, nós podemos dizer o fio elétrico. O ser humano é um condutor? É. Os metais é um condutor? É. A água é um condutor? É. Certo? Então, esses são condutores. Claro que nós não vamos utilizar pegar uma barra de ferro e ligar ou meter um prego na tomada que, né, como nós somos bons condutores, que vai acontecer uma tragédia. Nós temos também um interruptor. O interruptor é um componente do circuito elétrico que é capaz de interromper, né, esse fluxo. Então, num circuito elétrico eu preciso de um interruptor, tá certo? Claro que nós temos circuito elétrico simples, circuito elétrico complexo, ok? Como eu estava falando de resistência, a resistência elétrica nada mais é do que quando um material ele se opõe à passagem da corrente elétrica. É o que é utilizado em vários tipos de aparelho, como ferro elétrico, não é isso? E esse processo é chamado de efeito Joule, viu? Então, esse efeito Joule, né, é a resistência que o fluxo de corrente elétrica tem essa resistência de passar por determinado condutor, ok? Então, dentro desse conteúdo, que é sobre os circuitos elétricos, viu? A gente pode dizer o seguinte, só recapitulando. O que é corrente elétrica? É um fluxo ordenado de cargas elétricas. E geralmente as cargas elétricas são positivas e negativas. E nós já sabemos que o princípio da eletricidade diz o seguinte: cargas positivas, cargas iguais, qual é a função dela? Se repelem. Cargas diferentes, qual é a tendência dela? Se atrair, certo? Então, geralmente, esse é o princípio da eletricidade. E dentro de um circuito elétrico, existe também esse princípio, ok? Então, esse conteúdo aqui, sábado eu vou gravar o próximo conteúdo, mas até sábado eu gostaria que vocês fizessem, não é isso? Essa atividade da página 152 e 153. Aí sábado a gente já vai passar para o consumo de energia elétrica, viu? Porque para a gente ver como é que a energia elétrica age dentro do nosso consumo, ok? Um beijo a vocês, um abraço e estou louco para voltar para a gente começar nossas aulas daquela forma, tá certo? Obrigado.